بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Estamos agora continuando o mesmo caminho durante os dias difíceis que foram os dias da doença que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam teve, que eventualmente no fim iria culminar com o seu falecimento. Guardamos este episódio para falar sobre o incidente do Qirtas. Mais uma vez, é um incidente que muitas vezes é utilizado para traduzir e para argumentar e reclamar coisas, e muitas das vezes a história não é bem contada e são ditas coisas completamente fora do seu contexto. Este é o incidente Qirtas. Qirtas significa os papéis, que era, na realidade, algo que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, queria escrever. Na realidade, o que é que aconteceu? 4 dias, mais ou menos, antes dele falecer, portanto, estamos a falar provavelmente numa sexta-feira ou numa quinta-feira, ele falece numa segunda, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, conforme falámos, a doença intensificou. E até um dia, isto é narrado por Ibn Abbas, radiallahu anhu, portanto é um hadith que efetivamente está nos livros de Bukhari e Muslim, portanto não é algo que o mundo sunita aceita e confirma, e portanto não é algo que foi inventado, e não vamos esconder as coisas. Acontece que ele, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, mandou pedir papel, tinta e caneta, porque ele desejava ditar alguns conselhos com os quais os muçulmanos, se tivessem esses conselhos, estariam muito bem seguros. Os que estavam na sala, no quarto, alguns deles não concordaram. Entre eles foi Sayyidina Umar, radiallahu anhu, que disse, na altura, que o senhor está doente e está em dores profundas, febres profundas, dores profundas, e atenção, constantemente o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, estava a desmaiar. Portanto, o estado de espírito dele, humano, não estava bem. E então ele deu este conselho, que não é apropriado para nós, neste momento, estarmos a chateá-lo com esses assuntos. E não se preocupe que o Alcorão está connosco. Portanto, aqui Sayyidina Umar radiallahu anhu não está a desobedecer. Muitas das vezes, aqueles grupos que não aceitam Sayyidina Umar, muitas vezes usam isso, dizendo, olha, viu, ele desobedeceu. Ele simplesmente, tal como aconteceu variadíssimas vezes na vida de Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, em que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam dizia uma coisa, e os sahaba muitas vezes perguntavam se é uma ordem ou uma opinião. E muitas das vezes o contexto da situação mostrava que era uma opinião, ou era uma recomendação, ou um pedido. E então ele, ao ouvir isso, deu esta sua opinião, que o senhor nesta altura não está bem, pode vir a dizer alguma coisa, porque o senhor está constantemente a cair, a desmaiar, e é preferível mais tarde, ou preferível agora não fazer. Muitos sahaba que estavam realmente concordaram, outros, naturalmente porque havia esta abertura, disseram que se calhar era melhor entregar já o material. E isto mostra que não havia uma ditadura dentro dos muçulmanos. Havia um amor profundo ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, um acatamento total à ordem do profeta, sallallahu alaihi wasallam, mas quando havia uma dúvida se realmente isto é uma ordem ou uma recomendação, então havia abertura para as pessoas poderem falar. Portanto, os que realmente eram a favor de não escrever disseram esta situação, e os que eram a favor disseram que será que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, alguma vez
vai estar num estado em que ele não vai ter consciência do que está a dizer? E até disseram que, vejam, perguntam a ele está vivo ainda, o coração dele e a língua dele estão protegidos de todo tipo de erro. Ele não é como uma pessoa normal que vai realmente falar algo fora do normal, mesmo quando está doente. Há um hadith em que até o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que eu juro por aquele, ou seja, por Allah, no qual na sua mão está a minha vida, de que nada da minha língua sai senão a verdade. Portanto, há aqui duas opiniões naquele momento, ambas corretas. De um lado, há aqueles que realmente dizem que, já estava Umar radiallahu anhu, que realmente é preferível não falar agora, não é? Tenham atenção que ninguém estava à espera que o profeta iria falecer, nenhum dos dois lados. E então um lado diz, provavelmente se calhar é melhor não falar nada agora, depois ficará bem, podemos falar. E há outro grupo que diz que não, mas mesmo se ele falar não há problema nenhum, porque o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam não vai nunca falar algo errado. Pronto. De repente os dois grupos começam a falar e Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam diz que saiam porque deixam-me como eu estou numa melhor condição do que aquilo que vocês estão a chamar, ou seja, discussão, vocês não podem discutir à minha frente, vão-se embora. E apesar de ele estar em grande dor, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam mesmo assim não mandou escrever, mas disse que pelo menos façam 3 coisas. Número 1, todos os pagãos devem ser expulsos da Península Árabe, não deixam ninguém aqui. Aqui os pagãos expulsos da Península Árabe significa eles não podem ter os seus templos e fazer as suas vidas aqui, podem naturalmente voltar e meia entrar cá para trabalho, mas não mais. Número 2, qualquer delegação que vier para visitar os muçulmanos, eles devem ser bem tratados, receber prendas e também serem bem, portanto, escoltados até fora, no fim, uma boa despedida para eles irem embora, ou seja, serem bem tratados como a gente tratava. E número 3, o narrador diz que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ou não disse a terceiro conselho, ou ele não se lembra. E há quem diga que foi que eles deviam, há quem diga também que o terceiro conselho era, praticam no Alcorão e enviem Osama, o exército de Osama, para a fronteira, para fazer, portanto, para estar à frente dos romanos, e não devem transformar a minha campa num local de adoração e prostração. E também devem realmente manter junto convosco a oração e devem tomar conta bem dos vossos prisioneiros de guerra. Portanto, há quem diga que o terceiro conselho pode ter sido efetivamente esse. Muito bem. Agora, tendo isto tudo feito, há aqui, levanta-se muitas coisas, que é porque é que o Sayyidina Umar radiallahu anhu não mandou, não pediu escrever, mas na realidade há pessoas que levantam aqui e dizem, ele queria escrever. A bem da verdade, ninguém sabe o que é que Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam queria escrever. Há um grupo, naturalmente, que pega nisto e ataca Sayyidina Umar radiallahu anhu, cobardemente, e ao mesmo tempo diz que o profeta queria escrever que Sayyidina Ali radiallahu anhu é que devia ser o primeiro khalifa. Ok? Mas esse é um argumento fraco. É um argumento fraco. Primeiro porque, do ponto de vista dos entendidos, os que aceitam o hadith e o Corão, todos os entendidos, Al-Khattabi, Al-Maziri, Ibn Hajar, Ibn Jawzi, dizem que a razão que Umar radiallahu anhu
recusou naquele momento é porque ele, das duas uma, ou pensou que era uma recomendação, e então ele dava a sua opinião, e era sempre que acontecia isso, quando havia uma recomendação, quando era uma ordem ele calava, ou então nunca lhe passou pela cabeça que o profeta sallallahu alaihi wasallam, passado uns dias, ia falecer, e portanto ele disse que o senhor, quando estiver melhor, a gente vai falar sobre isso. E depois, nós não podemos perceber a ideia estapafúrdia que Sayyidina Umar fez isto porque não queria que o califado fosse para ali. Não faz muito sentido por uma razão muito simples. Quem estuda a vida de Umar, os 20 anos que ele passou com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e os 20 anos à frente que ele passou, chega à conclusão que Umar, radiallahu anhu, nunca quis para ele o califado. Ele era, na realidade, contra receber o califado, e a maneira como ele trabalhou para a Umma, não é possível um homem trabalhar tanto para a Umma como ele trabalhou e ter mentido ou ter ocultado alguma coisa. Agora, a pergunta levanta-se também então, o que é que o profeta quis escrever? E, conforme eu expliquei, há várias ideias. Uns dizem que se calhar eram essas opiniões que ele disse agora, esses conselhos que ele falou, ele queria escrever. Outros também dizem que ele provavelmente, se há uma hipótese que dizem que ele queria escrever que o califado é de Ali. Então, também há uma hipótese de ele poder querer escrever que o califado era para Abu Bakr. E no caso de Abu Bakr, Bukhari tem um hadith em que conta uma história que no início da doença, a doença quando começou uma semana antes, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse a Bibi Aisha que manda chamar o teu pai Abu Bakr e Abdurrahman, o teu irmão Abu Bakr, para escreverem uma carta, porque eu estou preocupado que quando eu falecer vai haver muita gente que vai querer a liderança. E Allah e o seu profeta querem que seja Abu Bakr o homem a seguir. Portanto, na realidade, esta carta, não é? Ninguém sabe o que ele quis escrever. Ninguém sabe. São só argumentos e adivinhos. Os que realmente dizem que não, na realidade, se calhar ele queria escrever que Abu Bakr seria o primeiro califa, eles apoiam-se que, uma semana antes, em Bukhari, há uma narração que diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava bastante preocupado. Por essa razão ele mandou Abu Bakr fazer salá, por essa razão ele disse a Abu Bakr, fecham as portas todas, este Abu Bakr apenas. Não é o caso. Mas vamos assumir que ele queria dar o califado a Sayyidina Ali, que para nós é o nosso campeão e nós amamos a ele tanto como Abu Bakr. Isto levanta questões. E a questão que levanta então apenas a 4 dias de falecer, é que agora ele tomou essa decisão. Se realmente a decisão tinha sido tomada, que Ali iria assumir a chefia, ele já devia ter dito isto muito antes. E o facto vamos assumir que por alguma razão ele quis escrever que Ali seria o próximo califa. Ele não escreveu. Mas ele ainda sobreviveu 4 dias. Ele podia ter mandado escrever isso. Não mandou. Não mandou. E mais. Isso significa o quê? Que se calhar ele falhou na missão dele. Porque se ele realmente queria que Sayyidina Ali fosse o próximo califa e não conseguiu dizer isso, ele teria dito a alguém. Ele teria mandado escrever noutros dias. Senão ele corre o risco de ter falecido e essa situação ficou por resolver. E se realmente fosse essa a sua intenção, Sayyidina Ali radiallahu anhu teria, durante a sua vida, levantado uma guerra para esta situação ficar resolvida. Mas não fez. Sayyidina Ali não fez isso. E tal como vocês vão aprender nas próximas aulas, Sayyidina Ali radiallahu anhu mais tarde vai fazer a prestação de lealdade com Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu e vai continuar a seguir atrás dele e vai também fazer a lealdade com Sayyidina Umar e vai também estar na eleição de Osman e ficará leal a ele e só depois vai passar a ser o primeiro califa. A questão aqui é que, e a realidade é, que todos aqueles que se dizem que Sayyidina Ali devia ter sido o primeiro califa e que foi tudo uma grande cabala e que realmente foi tudo usurpado, na realidade esta gente
não aceita as fontes do Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, Abu Daud, Nasa'i e assim sucessivamente. Não aceitam as fontes. As fontes deles, esses livros com o qual eu estou-vos a apresentar, são fontes que só os sunitas aceitam, os outros não aceitam. E como eles não aceitam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah e Nasa'i, Abu Daud, Daraqutni, todos esses, eles têm fontes diferentes. Por isso é que realmente às vezes nem dá para discutir, porque a base não é efetivamente a mesma. Até o Alcorão também, realmente, que também fala de Abu Bakr, vários sítios, e também realmente dá sinais para esse lado. Não sabemos ao certo se do outro lado também aceitam este Alcorão na íntegra ou não. E por essa razão é que um dos conselhos que eu sempre vos dou é que se alguém não acredita nos hadith, na Sunnah, e não vale a pena estar a discutir com ela. E se alguém não acredita no Alcorão, também não vale a pena estar a discutir. Isto é uma questão de fé, ou se aceita, ou efetivamente não se aceita. Sim, no minuto em que a gente aceita o Alcorão como a nossa fonte, e a Sunnah como a nossa segunda fonte, e o consenso jurídico, Ijma', como a nossa terceira fonte, e a analogia como a quarta fonte, aí sim nós entramos dentro do sistema. Caso contrário, eu sempre digo às pessoas que, antes de entrarem no Islão, aprendam o Islão. E aqueles que já estão no Islão não devem fazer do Islão um buffet. Devem realmente seguir o Islão, quer aceita ou quer não aceita. Sim, somos todos pecadores, todos nós temos pecados, mas temos que aceitar. E nunca, mas nunca, o Islão permite que qualquer discípulo, aquele homem ou aquela mulher que viu o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e faleceu como muçulmano, não é permitido, nem por um átomo, insultá-lo, ofendê-los ou difamá-los. Seja por razões religiosas ou então por razões políticas, como são essas situações, que é o que nós vamos abordar nos próximos episódios, onde houve uma série de situações políticas e muitas vezes, por causa de situações políticas, muitas vezes calunia-se a figura de um discípulo, de um companheiro, e isto é por si só um acto de descrença, porque o Alcorão condena quem realmente difama um discípulo. Mas volto a dizer, os que fazem isso não aceitam muitas das vezes as nossas fontes. Há muita gente que se proclama ser muçulmana, mas não acredita no mesmo Alcorão, e não acredita na mesma Sunnah, e não acreditam no resto. Isto a eles é a verdade deles, a nós é efetivamente a nossa verdade. Os factos ninguém muda. Naturalmente, quem aceita essas fontes, para eles, essas fontes são os nossos factos. Quem não aceita nesses factos, eles vão ter os seus factos. O importante aqui que nós apresentamos neste hadith e nesta aula não é para falar mal de A ou B, não me interessa quem está bem e quem está mal, é apresentar os factos das nossas fontes e realmente defender todos os discípulos, do princípio até o discípulo, todos eles são corretos. A família do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, toda é correto. A família dele são as filhas dele, os netos, todos, as esposas, todas, e os primos também, todos eles, não são só algumas pessoas, o resto, cada um, efetivamente, sabe de si. Há outro, portanto, e voltando aqui outra vez, que Sayyidina Aisha, radiallahu ta'ala anha, quando realmente, ela até diz, provavelmente, houve uma altura em que Nabi Pak, sallallahu alaihi wasallam, queria, efetivamente, escrever uma semana antes, e depois ele disse que, mas pronto, eu já mudei de ideia, não quero escrever nada, mas e eu também sei que Allah não vai permitir ninguém ser Khalifa senão Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. E até dizia que no outro hadith que Allah proíbe as pessoas divergirem-se sobre o califado de Abu Bakr Siddiq. Mas conforme eu disse, os que divergem no califado de Abu Bakr Siddiq não aceitam o hadith.
E, portanto, para ele está tudo numa boa. Mas quem realmente aceita a Sunnah como uma fonte de Allah, ele não pode efetivamente fazer isso. Todos os hadiths mostram que estava destinado que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu iria ser o seu califa, e realmente os muçulmanos todos aceitam esse califado, e as palavras de Imam Bukhari neste hadith indicam que o próprio profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam queria escrever o califado, mas depois mudou de ideias, dizendo que não é preciso, se estiver destinado vai mesmo acontecer. E então este dia em que ele pede para escrever mais algumas coisas, provavelmente ele pode ter querido escrever isso, mas como ele viu que as pessoas começaram a discutir, ele mandou todo mundo ir embora. Quando as pessoas foram-se embora, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam descansou até a hora do Zohar, e quando ele efetivamente sentiu-se um bocadinho melhor, ele pediu 7 baldes de água e disse que realmente tragam-me esses baldes de água. Ele lavou, portanto, mandou pôr 7 baldes de água sobre a sua cabeça para acordar, e depois ele também disse que assim eu posso ter um bocadinho mais conforto, posso começar a sentir melhor, e assim eu consigo ir falar com o povo. E de acordo com o hadith, ele foi banhado, e quando ele foi banhado na banheira de uma das esposas, ele sentiu-se melhor, e depois ele suportou-se com Abbas e Sayyidina Ali radiallahu anhu, conforme já expliquei, e foram para a mesquita, onde ele fez o Salat al-Zohar e fez o tal último sermão que a gente já efetivamente falou. Esses são os factos das nossas fontes. Em nenhuma parte vem que houve qualquer tipo de, nauzubillah, corrupção ou batota. É impossível ter acontecido alguma coisa e ninguém ter efetivamente sabido. Nós acreditamos nisso. Os que não acreditam naturalmente nas fontes não podem não acreditar, mas isso cada um vai ser julgado perante Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.